Então vamos lá, pessoal, continuando, questão 135, Enem 2019, prova azul. Vamos dar uma olhadinha. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que vem do objeto até nós, como uma flecha ou uma bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Certo? Então a gente tem um textozinho aí do físico, né, o Tratado sobre a Luz do Christian Huygens, certo? Que basicamente aqui ele está defendendo a ideia da característica ondulatória da luz, certo? E está defendendo e ao mesmo tempo dando aquela alfinetada num outro tipo de característica que é a característica corpuscular da luz, defendida por Newton, certo? Que tinha essas duas vertentes, que a luz era onda e a que a luz era partícula, corpuscular. Uma defendida por Huygens e a outra defendida por Newton. O texto contesta que a concepção acerca do comportamento da luz, bom, é justamente isso daí, gente, porque essa questão, ela é uma questão que eu acho que diria que ela é um pouco inédita no estilo Enem, que é uma questão de história da ciência, história da física, que é justamente tratando um pouquinho da história do que aconteceu. Existiam essas duas vertentes, a que defendia a natureza ondulatória da luz e a que defendia a natureza corpuscular. Aqui o Huygens está defendendo que a luz ela não pode ser matéria, porque coisas como, por exemplo, ter dois raios luminosos, que ele comenta bem aqui, dois raios luminosos se cruzarem, isso não poderia acontecer que nem o que acontece com uma bala, certo? Então, o que ele está fazendo é defendendo a concepção dele de a luz é uma onda e criticando a defesa do Newton de que a luz era que era a matéria que era o contexto corpuscular da luz, tá certo? Mas a gente sabe hoje em dia que a luz ela tem esse comportamento dual, né? Ela é a dualidade, né? Que a onda-partícula, que a luz ela pode ser tanto partícula como ela pode ser onda, né? Mas enfim, olha só, então vamos dar uma olhadinha aqui qual seria o item mais coerente a respeito dessa concepção do Huygens. Item A. O entendimento que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Não é isso que a luz comenta, que o texto comenta, tá? Porque antigamente a galera achava que existia um meio chamado de éter, que as coisas deveriam acontecer por causa desse meio, né? Mas não é sobre isso que o texto fala. B. O modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Na verdade, ele está defendendo, ele não está contestando, ele está defendendo o modelo ondulatório. O item C. O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Justamente isso daí. O que o Huygens está criticando é aquilo que o Newton defendia, de que a luz não tinha uma característica corpuscular, mas sim ondulatória. O item D. A crença na velocidade infinita da luz defendida pela maioria dos filósofos gregos, né? Os filósofos gregos, eles realmente acreditavam que a luz tinha uma velocidade infinita, mas não é o que o texto está criticando. E o item é a ideia defendida pelos gregos que a luz era produzida pelos olhos, né? A galera também achava isso, certo? Na antiguidade, de que a luz saía de dentro dos olhos das pessoas e por isso que elas conseguiam ver o mundo ao redor. Mas só que isso também não tem a ver com o texto que foi escrito por Huygens. Então, de fato, o único item coerente que o Huygens contesta é o modelo do Newton corpuscular, que está no item C.